tive essa impressão maravilhosa pela disciplina de introdução ao SUS, e ela que vai marcar a nossa carreira de agora em diante. Está apenas começando. Era privatiza Carlinhos, né? Agora é Carlinhos do SUS. Infelizmente personagem. Eu me converti. Então vamos começar pelo Carlos, então, pode ser, Carlos? O que tu pensava, o que era o SUS, assim, antes da matéria, né? Com certeza agregou bastante coisa no preconceito que eu possuía da matéria. Principalmente que a gente vê muitas pessoas, às vezes até nós podemos falar que o SUS não funciona, que não presta, né? A gente vê um monte de gente lá jogada, a gente vê o atraso no atendimento das pessoas, a gente já tira logo esse preconceito, já chega para a matéria já crucificando ela. E aí, fico muito feliz de que nós podemos rever esse conceito, essa preconcepção que nós possuímos, agora ela está novamente concretizada com outro valor. Hoje eu tenho uma nova visão do SUS. Hoje eu creio que ele funciona na medida do possível. Entendi. Eu pensava nesse sentido, assim, né? Porque o que a gente recebe, o que eu recebia, minhas fontes de notícia eram as notícias das grandes mídias, né? Que tinha. O que eu via era basicamente o sistema sucateado, insustentável, não, tipo, uma oportunidade, ainda mais no Brasil, uma oportunidade para a corrupção, sem dúvida. Então, não tinha tanta esperança com relação ao SUS, porque eu não conhecia, né? Sim, mano, a gente vê muitas vezes relatos, né, tipo, de hospitais lotados, de serviços que não estavam sendo feitos de forma eficiente, e a gente relacionava só com o SUS, né, tipo, como se fosse apenas uma culpa dele, só que a gente sabe que não é assim, né, que, tipo, isso é decorrente de administração, dos governantes, de corrupção, então a gente sabe que é bem mais embaixo o negócio. E eu acho que também até a questão de a gente pensar tal coisa dá errado no SUS, tal coisa não funciona, mas tem muita coisa no SUS, né? Também é difícil tudo dar certo, tudo tá funcionando a todo tempo, né? A mídia, tipo, a comunicação boca a boca, assim, ela influencia muito no que você acha sobre uma determinada coisa, né? Então... Tem vazio. Isso influenciava muito na minha visão sobre o SUS também. E também teve alguma das aulas que alguém até chegou a comentar, né? Que às vezes a pessoa que fala que o SUS é ruim não usa o SUS, né? Então é bem isso, né? Às vezes a gente ouve um monte de gente falar mal do SUS, mas nem são pessoas que realmente usam o SUS, né? Que às vezes se curaram por causa do SUS, né? Para mim, eu não penso diferente de vocês, não. Como a gente não viveu como médico, né? Até porque somos projetos ainda, a nossa vivência de paciente, né? E a gente tende sempre a observar caso tenha maltratamento, a gente observa infraestrutura desqualificada. Então, assim, acho que assim como vocês, a minha opinião a respeito do SUS antes dessa matéria era totalmente horrível, né? Eu não acreditava no SUS, imaginava algo desorganizado, sabe, deixado de lado. Eu também penso mais ou menos nesse sentido, porque o que é retratado até nós, né? Porque a gente tendo uma vivência de fora da estrutura, a gente tem uma visão daquilo que nos é traçado, né? Porque como paciente a gente só vê aquela parte negativa de superlotação, falta de leite, pessoas nos corredores, não conseguindo assistência, falta de medicamentos, só do ponto de vista negativo, né? E aí hoje a gente sabendo um pouco mais sobre a legislação, por mais que seja um conhecimento a princípio pequeno, devido à estrutura do SUS e também a todo aquilo que foi construído, a gente percebe que a politização e também o subfinanciamento são problemas crônicos que vão ser resolvidos somente com mídia, né? Precisa de pessoas com vontade de mudança e que atuem nesse sentido, né? A minha família, a maior parte dela é da área da saúde, né? Meu pai é técnico de enfermagem, ele se aposentou ano passado, ano retrasado, na verdade. E minha irmã é dentista e meu irmão fisioterapeuta. Então, meu pai sempre trabalhou na rede pública por 35 anos. Então, ele atuou muito no SUS e toda a experiência que eu sabia, assim, que eu tinha relatado do SUS era por parte dele, entende? Ele me falava das partes ruins que tinham, ainda mais que a classe dele é muito desvalorizada. Então, isso era bastante ruim. Mas ele falava também das partes boas. Então, mas a gente sabe que o conhecimento que a gente tem precisa de algo prático para poder conseguir ver realmente o que acontece, né? Já que tu tá falador, diz aí o que mais te impressionou nas aulas do SUS. Acho que uma das principais aulas assim, que foram fundamentais para mim foram aquelas mais iniciais dos princípios doutrinários, dos organizativos também, principalmente a dos doutrinários, né? A gente viu que
que as leis elas foram implementadas, por exemplo, aquela lei 8080, aquela 8.142, elas foram implementadas em tempos diferentes, né? No mesmo ano, mas em tempos diferentes. A gente se pergunta, né, por que isso aconteceu? Por que não foi tudo junto, né? A gente vê que, com a explicação da professora, né, que elas foram sendo postergadas, né, com o tempo e tudo mais, porque não tinha uma pressão social e porque, devido ao atual governo que estava passando ali no tempo, elas foram sendo postergadas e aí não tinha uma pressão social, elas não foram implementadas no devido tempo, né? Mas aí, com a pressão social ali em 1990, elas foram implementadas, mesmo que em tempos diferentes, mas isso aconteceu. E aí, voltando para os princípios doutrinários, né? Eu acho que, falando assim, o que mais me chamou a atenção foi o princípio da integralidade. Eu acho que o princípio da integralidade, que fala que ações de saúde, elas devem ser integrais, né? Tanto da parte de atenção, como, por exemplo, tem que partir da atenção primária, secundária, terciária, como também a gente vê que o indivíduo ele tem que começar a ser tratado como um todo, né? Na sua parte de lazer, na sua parte de psicológica, na sua parte física. Então, esse princípio da integralidade, a gente vê que ele é muito complexo. Ele olha o indivíduo como um todo, o sistema como um todo. Então, eu acho que ele é uma das bases do SUS, né? E mostra pra gente como que a saúde realmente deve ser tratada, né? Ainda nessa via da prevenção que tu acabou de falar, eu me lembro muito bem do dia que perguntaram o que era SAND, né? Mano, não sei o que é SAND. Você até brincou, Luiz. Eu falei, SAND Júnior, professora. Então, esse me marcou muito. E agora eu sei que SAND é o serviço de atendimento, né, que trabalha multidisciplinar domiciliar. Ele trabalha nesse sentido de prevenção. E também eu não sabia que, por exemplo, naquela aula da UBS, até eu estava conversando com o Ítalo, que um momento que a gente estava pesquisando sobre o UBS, e a gente não sabia que o UBS tinha cuidado odontológico. Eu não vi, assim, a UBS com a importância que ela tem, assim. Eu acho que a UBS é bem mais importante do que às vezes a gente valoriza. É o postinho, né? Só um postinho. Era o postinho. E não é postinho, né? Então. Mas a questão também da participação social, eu achei uma parte bem bacana, assim. Da gente realmente conseguir fazer parte do SUS mesmo, não só como usuário, né? Mas realmente tentar ajudar a melhorar o sistema, né? Não ficar só criticando e tal. E uma aula que eu acho que marcou bastante pra mim foi aquela aula Rosa, não? Acho que era Rosa Maria, acho que era da Gevisa, e ela falava, tipo, das ISO, falou da ISO 9001, falou, tipo, de colocar a qualidade, né, no serviço de saúde e tentar, com isso, tipo, diminuir os erros, né? E, inclusive, eu fiquei besta quando ela começou a falar que hospitais, assim, que nem o Einstein da vida, tem um monte de erro, né? A gente acha que esses são hospitais perfeitos, né? E que o SUS é horrível, né? Mas na verdade, tipo, todos podem ter erro e também todos podem ser melhorados, né? Com o sistema de qualidade, etc., que nem ela falou, né? Então, isso eu achei bem bacana também. Nem sabia do 9001 antes dessa aula aí. Não, eu sabia que existia, mas não sabia que ele era aplicado nesse sentido. Não para saúde, eu também não. Para mim era coisa de empresa só. Sim. Depois dos princípios doutrinários, né, a gente conseguiu ver, entender, compreender como é que eram os princípios organizativos. Eu consegui gravar na minha mente de forma que não desaprendesse nunca mais, que é a HDR. A gente vê primeiro ali a questão da hierarquia, de que deve ser respeitado o nível hierárquico, tudo ao longo da vida deve ser respeitado para que a gente consiga ter um certo controle sobre o que é oferecido, seja ele no ramo privado, seja ele no ramo público. E aí também a gente lembra do descentralização, então tem de descentralizar para que várias pessoas, várias cabeças pensem diferente e consigam organizar um sistema tão grande como o único de saúde. E aí, para a parte da regionalização, é extremamente importante não segregar os povos que já ficam mais afastados. Os povos de cidades um pouco mais carentes, cidades um pouco mais pequenas, certo? Regiões, mesmo dentro de uma cidade grande, que ficam ali mais na periferia, entendeu? Então, a parte da regionalização é extremamente importante para que a gente consiga abranger a assistência a toda a população daquela comunidade. Então, eu pego o gancho também daquela aula do professor Arlindo, que ele explicou para a gente, explanou como é que funcionava dentro de uma unidade de pronto atendimento. Foi, inclusive, a UPA Leste. Eu entro lá, saio entrego o paciente e tudo mais, mas a visão de como é organizado lá dentro, realmente eu consegui obter bastante a partir da aula dele. Vocês falaram de coisas interessantes ali.
Ainda bem que vocês não falaram que eu pensei, porque eu acho que assim como eu, que eu tenho aqui lembrado das Quer aulas... quer ser um especial, né? Mas a aula foi bem especial mesmo. Aquela aula do professor, do enfermeiro Paulo, sobre o sistema penitenciário, Realmente. foi incrível. E, sobretudo, né, a gente não conhecia a maioria das coisas ali, porque é um sistema totalmente diferente do que a gente está acostumado. Verdade. Mas um ponto daquela aula que eu não esqueço é um relato de experiência dele, né? Porque a gente sempre tende a ver o preso como aquele que merece ser punido. E a gente, como médico, ele ensinou pra gente, pelo relato, que a gente não deve pensar assim, né? Porque quando ele falou que ele tinha que tratar, né? Enfim, no seu dia a dia como enfermeiro lá, tratar presos, sobretudo um que assassinou uma amiga de trabalho, acho que para a pessoa ter esse nível de mansidão, de consciência, de maturidade, ou sei lá o que, é alto nível, né? Porque acho que como médicos a gente não tem que olhar a quem, né? Mas sim, a gente tem que olhar a doença, tratar, não importa quem seja. Eu acho que isso marcou muito a mim, acredito que todos vocês. E puxando o gancho também que o Ito levantou na mesma aula que ele falou antes, a professora Glaucia, né, Glaucia Cardoso, ela relatou um pouco da vivência dela, como também um pouco de gestão de saúde, né, no Centro de Controle de Infecções Hospitalares, né, e mais específico ali no João Paulo II me marcou bastante, porque eu sou de fora, então não tenho uma noção muito real daquilo que representa o sistema de saúde de Porto Velho, né, mas ela falando que ela busca, ela anda pelos corredores, tentando mostrar aquilo que não está incorreto, né, por exemplo, às vezes pessoas conseguem colocar leitos em locais irregulares e favorecem infecções hospitalares que posteriormente ficam muito difíceis de serem controladas. Então, já nesse gancho, Rafael, hoje a tua impressão atual do SUS, qual que seria? É muito diferente. Qual que é? Então, hoje, eu considero um defensor do SUS nato, porque eu fui com propriedade, ainda mais seja pouca, né? Mas, assim, sabendo que o SUS oferece e a amplitude do que ele regula, né? Inclusive saneamento básico, uma coisa que eu não sabia, mas é também a função do SUS, levantar a bandeira do SUS e falar assim, não, ele funciona, e se tiver mais pessoas com essa intenção de levar qualidade de atendimento, qualidade daquilo que o SUS realmente promete, eu acho que vai fazer muita diferença. A gente vê que o SUS ele foi construído do povo para o povo. Então a percepção que hoje eu tenho é essa. A maneira como ele é organizado hoje é reflexo das lutas que ocorreram, da história do SUS, e é isso. Hoje eu defendo o SUS longe desse viés político, né? Longe de senso comum. Eu defendo o SUS porque, de fato, agora eu posso dizer que conheço e eu acho necessário. E eu acho que até, que nem o Gerson falou, né, que foi criado do povo para o povo, né? E até por isso que é importante a questão da participação popular, né? Porque quanto menos o povo estiver dentro do SUS, mais fraco ele vai estar, né? Então, acho que é importante mesmo até a população conhecer, assim, passar, se a população toda pudesse passar por essa trajetória Sim. que a gente passou, né? Talvez o SUS fosse tão valorizado como a seleção brasileira. Né? Concordo, mano. Porque eu acho que poucas coisas juntam estão em tantas áreas da população como o SUS, né? O SUS, né, ele ultrapassa, né, velho? Tipo, qualquer barreira que o Gerson falou de politicagem, o SUS é algo tão complexo que ele mostra realmente o sentido de cuidar da saúde, né? No decorrer das aulas, sobretudo com o que as professoras mostravam pra gente, sobretudo aquele lance de defender, eu sou uma defensora do SUS, a professora Jane já anda falando, a Natália também, eu acho que essa vontade se transcendeu pra gente. A gente iniciou neutro, por exemplo, né, sobre o SUS, é o nosso sistema de saúde. Hoje não. Hoje a gente defende com garras e dentes, né? Hoje, é a nossa bandeira, né? É a nossa bandeira. É a nossa seleção brasileira da saúde, como foi falado agora há pouco. É o meu local de trabalho, né? É o local que eu tenho que cuidar como médico, como futuro médico, é o local que eu tenho que cuidar. A gente vai caminhando agora pro fim dessa discussão e agora eu consegui elevar o nível. Tô em outro nível agora, graças a Deus. Não tão especial quanto o Ítalo, mas eu agradeço muito. Só tem a agradecer também, né? Isso aí, mano. O corpo docente, ele foi sensacional, ele conseguiu se flexibilizar, ele pegou todo esse sistema remoto que a gente está trabalhando agora e conseguiu se acomodar, se agrupar nele e conseguir dele tirar proveito, conseguir nos passar grande parte do conhecimento que eles detêm. Sou muito grato pelo corpo docente que fez com a gente. Eu só agradecer mesmo essa experiência, acho que a vontade de ensinar das professoras e a motivação dela
transcendeu o goiador. Nem nada mais a declarar. A gente considera encerrada essa apresentação e muito obrigado aos que todos assistiram. Encerrado o episódio de hoje, curte, Esse compartilha. podcast aí. Semana que Muito vem tem obrigado, mais. muito obrigado. Obrigado, Valeu, gente. Obrigado, gente.